الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros. Nós estávamos falando sobre a história do profeta Musa a.s. com Al-Khidr. Al-Khidr, que seria o homem que o profeta Musa a.s. se encontrou com ele, que Allah subhanahu wa ta'ala, depois que o Musa proferiu um sermão, perguntaram para ele qual que é a pessoa que mais conhecia na face da terra, e Musa a.s. ele disse que era ele. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele que deveria falar ele, só que o conhecimento volta para Deus. Então ele não disse que o conhecimento volta para Deus. Deus disse para ele: há uma pessoa que tem mais conhecimento do que você. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele fosse para que ele conhecesse essa pessoa, e nós falamos que ele foi com o jovem, o garoto dele, citamos sobre o lugar onde que eles iriam se encontrar, e toda a história depois que eles se encontraram com Khidr a.s. e essa viagem ou esse conhecimento que ele tinha quando subiram no barco, e ele furou o barco, e o Musa a.s. não teve paciência e perguntou: como é que você furou um barco de pessoas que fizeram nós andarmos com eles sem cobrarem a passagem? A segunda questão dele matar aquele jovem, aquele garoto. E o Musa a.s. também não teve paciência e foi perguntar o motivo que ele matou aquele jovem sem que ele tivesse cometido nenhum erro. E a terceira questão, quando eles entraram naquela cidade e as pessoas não queriam hospedar eles, e ele viu o muro e foi lá e construiu aquele muro, ou fez com a mão dele dessa maneira, e o muro se levantou, se ergueu e se consertou. E o Musa a.s. disse para eles: se nós quiséssemos, poderíamos ter cobrado algo deles, já que eles não os hospedaram. E o Al-Khidr a.s. ele disse para o profeta Musa a.s.: nesse momento nós vamos nos separar, porque o profeta Musa a.s. tinha prometido que seria paciente e não iria perguntar, só que nas três questões ele não suportou sem perguntar, porque são questões que a pessoa, quando olha, ele vê que realmente são coisas que a pessoa fica impaciente de ver o motivo de ser feitas essas questões. Então nós falamos aqui, estamos levando isso através da Surat Al-Kahf. E Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou essa história, e nós falamos que essa história também foi citada, uma parte dela nos hadith do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Então aqui na Surat Al-Kahf, nós falamos no versículo 78, quando Al-Khidr a.s. ele disse para o profeta Musa a.s.: قال هذا فراق بيني وبينك. Essa é فراق بيني وبينك. Ele disse para ele: agora é a separação entre eu e você. É a hora da separação entre mim e você. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Eu irei informar-lhe sobre a interpretação daquilo que você não conseguiu suportar pacientemente. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Eu irei te informar sobre aquilo que você não teve paciência sobre isso. أما السفينة, nós falamos, esse conhecimento é diferente. O conhecimento que o profeta Musa a.s. ele tinha, e que todos os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala revelou a eles, era um conhecimento da jurisprudência que as pessoas necessitam na sua vida. E como eles viverem, nós sabemos que o Islã é um código de vida geral, abrange todas as partes da vida, naquilo que as pessoas necessitam, de como rezar, como ter um contato com o meu Criador, quais são as adorações, a maneira que nós fazemos, praticamos as adorações, as orações, o jejum, o zakat, tudo detalhado. A convivência, como é que a pessoa convive com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus vizinhos, com as pessoas em geral, com os muçulmanos, com os não muçulmanos,
como é que você convive com os animais, como é que você vive com a natureza, como é que você convive com tudo que você possa imaginar nessa vida. Allah subhanahu wa ta'ala determinou códigos que vieram através dos profetas, dos mensageiros, e tudo isso eles tinham esse conhecimento. Então era um conhecimento relacionado a tudo que os seres humanos necessitam e precisam. Esse que era o conhecimento do profeta Musa alayhi salam, do profeta Moisés, e os demais profetas também. Agora, esse conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala quis que o profeta Musa alayhi salam soubesse, e quis que Allah subhanahu wa ta'ala quis que ele visse algo daquele conhecimento, esse conhecimento oculto, que nós não temos acesso a ele, não precisamos disso. Porque nós, imagine a pessoa saber o motivo de cada coisa que acontece nesse mundo. Por que o fulano morreu? Por que tem uma guerra? Por que o fulano nasceu aleijado? Por que o fulano nasceu sem um olho? Por que o fulano é cego? Por que o fulano é surdo? Essas questões, nós não temos o conhecimento do porquê delas. E Deus, Ele colocou aqui algo desse conhecimento a um dos seus servos, que seria Al-Qadr, que era um dos profetas também. E esse profeta, Allah subhanahu wa ta'ala determinou um conhecimento a ele específico que os demais profetas, as demais criaturas não tinham. As demais criaturas não tinham. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, como nós falamos que o Alcorão ele é abrangente em todos os sentidos, ele citou algo desse conhecimento para nós no Corão. Nessa sura, na sura Al-Kahf, e através do profeta Musa alayhi salam, o Qadr. E aqui ele foi explicando esse conhecimento que até o profeta Musa alayhi salam não conhecia, e ele, impacientemente, ele não suportava que aquilo lá acontecesse. Você vê uma pessoa matar a outra pessoa inadequadamente, você vai ser impaciente. Por que você está matando? Por que você está matando? Por que você está furando aquele barco? E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele mostrou para nós um conhecimento oculto às pessoas, para nos mostrar um exemplo simplificado para a gente comparar muitas vezes na nossa vida, que tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo por trás, tem um porquê por trás. Talvez você conheça e talvez não. Tá? Então aqui já vem as respostas do profeta Musa alayhi salam, do Qadr para o profeta Musa alayhi salam. Ele disse: Amma safina. Por que eu furei o barco? Aquele barco que nós sabemos que Musa alayhi salam, Ma'al Qadr, subiram no barco e eles falaram para eles: podem entrar no nosso barco, e não cobraram nada deles. E o Qadr alayhi salam chegou lá e ele fez um furo no barco. Musa alayhi salam disse: como é que você faz um furo no barco desses, se eles fizeram o bem para nós? Então isso é uma questão inaceitável. Aí o Qadr alayhi salam está dizendo o motivo. Ele disse: Amma safina, em relação ao barco, فكانت لمساكين يعملون في البحر. Ela era de pobres que tinham esse barco e era o trabalho deles, o meio do sustento desses pobres. Eles somente tinham aquele barco e era meio do sustento deles. Tá. فأردت أن أعيبها. Eu quis furar esse barco. Qual o motivo? Por que você está? O barco também era de pobres. O certo é você ajudar os pobres e não atrapalhar a vida deles e furar aquele barco. E ele disse: فأردت أن أعيبها. Eu fui furar o barco. Qual o motivo? وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Porque por trás deles tinha um rei. Esse rei era injusto. E esse rei injusto, ele estava procurando nos mares ou na proximidade dele qualquer tipo de barco que era novo, ele tomava forçadamente deles. Ele tomava e levava para ele, levava para o reino dele, e as pessoas ficavam sem o barco. Então o Qadr alayhi salam, o que ele falou? Esse barco era um barco novo. Aquele rei que seria injusto, ele estava procurando os barcos que eram novos, para ele tomar deles. E se ele tomasse deles, eles ficariam sem o barco. Então por isso eu fiz esse furo, porque as pessoas que vierem para pegarem esse barco, eles vão ver que o barco tem o quê?
tem um defeito, então eles irão deixá-lo. Então, é melhor aquele defeito pequeno ou perder o barco? Melhor aquele defeito pequeno. E assim, o que nós aprendemos disso? Às vezes você é uma pessoa devota a Allah, você é uma pessoa que reza, que pratica tudo e tal. De repente, acontece um acidente na sua vida. Você fala, Deus, por que aconteceu isso se eu sou uma pessoa devota e tal? Talvez Allah subhanahu wa ta'ala fez aquele acidente que você sofreu para você voltar mais para Deus. E se você é uma pessoa devota, talvez, se não fosse aquele acidente, iria acontecer algo pior na sua vida. E por isso que eu te falo, o sexto pilar que nós acreditamos, pilar da fé, é crer na predestinação. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala predestinou, nós cremos nele e a gente se contenta com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala mandar para nós na nossa vida. Eu fiquei doente, por quê? Tem pessoas que falam, oh Allah, por que o Senhor me deixou doente? Oh Allah, por que você me deixou pobre? Oh Allah, por que você tirou fulano tal de mim? Por que não sei o quê? Não questione Allah subhanahu wa ta'ala. Ele faz aquilo que Ele quer. E Ele faz aquilo que te beneficia, mesmo que você não souber. Agora, essas pessoas, esses pobres, se eles soubessem que aquele rei iria tomar o barco deles e que veio o Khadr alayhi salam fez aquele furinho, eles iriam agradecer por aquele furo, não é? Sendo que se você ver uma pessoa vir e se faz um estrago no seu barco, no seu carro, você vai lá bater nele e tal, né? Mas aqui eles iriam agradecer ao Khadr porque ele protegeu o patrimônio deles. Então aquilo que acontece na sua vida, saiba que tinha algo maior que iria acontecer, só que Allah subhanahu wa ta'ala mandou aquilo lá para te proteger. Esse é um conhecimento específico que o Khadr alayhi salam ele deu para o profeta Musa alayhi salam. Então ele disse, tinha por trás deles um rei, ele tomava todos os barcos forçadamente, ele forçava e tomava, ninguém poderia detê-lo. Então aquele furo fez com que ele ficasse distante do barco desses pobres. O Ammal Gulam, tá, e agora tá, o barco tudo bem, o furo. Agora o jovem que o Khadr alayhi salam chegou e matou ele. E o Musa alayhi salam, ele não suportou aquela imagem, né, de uma pessoa ser morta na frente dele, um jovem que era ainda jovem, não tinha chegado numa idade de prejudicar, de fazer algo de mal. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui que o Khadr foi ensinado por Allah subhanahu wa ta'ala e ele passou esse ensinamento para quem? Para o profeta Musa alayhi salam. O Ammal Gulam, e o garoto, e o jovem. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. Os pais dele eram duas pessoas crentes em Allah. E eram duas pessoas devotas a Allah. فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا. Ele era um garoto que era distante de Allah subhanahu wa ta'ala. Se esse garoto, Deus, ele sabe, se esse garoto crescesse e ficasse uma pessoa de idade, mais velho, seria uma pessoa tirana. Seria uma pessoa que iria distanciar os seus pais da religião. Ele iria fazer um estrago no ambiente que ele viveria futuramente. Então, esse jovem, seus pais eram pessoas crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. E ele era sujeito a ser uma pessoa rebelde. Ele seria, se ele crescesse, seria uma pessoa rebelde e ele teria descrença em Allah, descrença naquelas regras de Allah. Então ele iria tirar os pais dele da religião, iria fazer uma descrença entre as pessoas, iria ser uma pessoa tirana, iria ser uma pessoa que desagradável para a sociedade que ele vivia. Agora não pode chegar uma pessoa e falar, essa criança lá, então se a gente tiver uma criança mais não, esse conhecimento é somente para Deus, e Deus concedeu somente a quem? A uma pessoa. Mesmo os profetas, eles não tinham esse direito, né? Então por isso o Khadr alayhi salam, Deus ordenou que ele tirasse a vida daquela criança, é a ordem de Deus para um profeta, e mostrou o motivo. O motivo era que os pais eram crentes e ele era, se ele crescesse, seria uma pessoa rebelde e descrente, iria distanciar os pais dele da crença real.
فكان أبواه مؤمنين, os pais dele eram crentes, فخشينا, então nós tememos أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Nós tememos que ao crescer ele iria se rebeliar contra eles e tirá-los da crença de Allah subhanahu wa ta'ala, e uma família inteira ou uma sociedade inteira iria se prejudicar por causa desse garoto. فأردنا, Allah subhanahu wa ta'ala disse, فأردنا أن يبدلهما ربهما, e nós queríamos que Allah subhanahu wa ta'ala trocasse eles no lugar desse garoto por um outro, خيرا منه زكاة, que Deus concedeu a eles um outro filho. Esse outro filho seria o quê? خيرا منه زكاة, era melhor do que eles, porque ele seria mais nobre, mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, وأقرب رحمة, ele seria mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, mais próximo aos pais dele, para que os pais dele continuassem na religião e não saíssem da crença. Então Allah subhanahu wa ta'ala tirou a vida daquele garoto e concedeu aos pais dele um outro que seria mais próximo de Allah, que seria uma pessoa crente, que seria uma pessoa que colocasse os pais sempre na linha que adorasse a um único Deus. Então esse foi o outro motivo de tirar a vida de uma criança. Às vezes a pessoa fala, por que Deus mata tal criança? Por que Deus tira a vida de fulano e de ciclano? Nós não temos o conhecimento disso, mas saiba que tem algo por trás. Saiba que tem um conhecimento por trás disso, que somente Allah ele conhece, e saiba que isso é para o benefício de todos. De que maneira, como, isso nós não conseguimos saber os motivos, né? Tem uma história que é contada aqui. Yunus alayhi salam, quando ele foi engolido pela baleia, depois de 40 dias ele saiu. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele saísse, e ele saiu perto do mar, na beira do mar. Na beira do mar, Allah subhanahu wa ta'ala fez uma árvore que crescesse ali, e que ele se cobria com as folhas dela para se recuperar daquilo que ele ficou durante 40 dias na barriga da baleia, no meio do mar, o sal e água e tal. Então imagina como é que fica o corpo dele, né? Allah subhanahu wa ta'ala, depois que tirou ele na margem do mar, Deus fez uma árvore ali para ele, ele se cobria, se protegia ali, até ele se recuperar. Naquele lugar ele viu algumas crianças que estavam brincando. As crianças corriam para lá e para cá, para lá e para cá, e tinha no meio deles uma criança cega. Tinha no meio deles uma criança cega. E o cego, ele estava olhando, não conseguia olhar, não conseguia ver. Ele corria para lá e para cá e não conseguia brincar direito com as crianças. O profeta Yunus alayhi salam ficou com dó dessa criança e disse: ó Deus, por que todas aquelas crianças elas têm uma visão e tal, e somente ela é cega? Faça com que a visão dela volte para ele ser como as demais crianças. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: eu vou te mostrar o motivo que eu fiz com que essa criança ficasse cega. É um dos motivos. A gente não vai olhar para qualquer pessoa cega e falar todos têm o mesmo motivo, não. Talvez Allah subhanahu wa ta'ala ele faz uma pessoa cega para levar ele no paraíso. Às vezes que tem várias questões que Allah subhanahu wa ta'ala conhece, mas essa especificamente Allah subhanahu wa ta'ala devolveu a visão dela para ela. E a criança, na hora que começou a olhar, olhou assim e viu quem? O profeta Yunus alayhi salam. Viu o profeta Yunus ali naquela situação, ele pegou uma pedra e chamou as crianças e começou a falar: olha lá, olha lá. Aí todas as crianças foram atrás e começaram a jogar pedras em cima de quem? O profeta Yunus alayhi salam. O profeta Yunus, ele disse: ó Deus, o Senhor sabe mais do que a gente aquilo que o Senhor determinar na vida das pessoas. Então, aquela criança, ela foi... Quando Deus determina algo, nós falamos, a determinação de Deus é para o benefício de todos. E nós deveremos aceitar,
porque é a determinação do nosso Criador. E Ele não determina com injustiça, sempre Deus é justo em todas as situações. E Deus, Ele faz as questões de todas as formas para mostrar a sua justiça e mostrar o seu poder e mostrar que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele tem a misericórdia sobre todas as coisas e que tudo que existe nesse mundo está na mão dele. Mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele faz algo, no final as pessoas irão aceitar. Ibn al-Qayyim, o que Ele fala? Ele fala, se Allah subhanahu wa ta'ala tirasse a descoberta do oculto em relação às pessoas, elas aceitariam aquilo que elas estão agora, atualmente. Se Allah subhanahu wa ta'ala mostrasse para nós o que vem pelo futuro, o que nós temos futuramente, todos nós iríamos aceitar e falar, alhamdulillah, eu tinha que estar nesse lugar agora. Eu tinha que ter isso que eu tenho agora. Eu tinha que estar nesse momento, nesse lugar que Deus me colocou. Senão iria acontecer outras coisas piores. Então aquilo que Allah determinar, nós temos que aceitar. Aquilo que Allah determinar, nós temos que aceitar. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala fala, فَأَرَدْنَا إِبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Nós iríamos trocá-lo, aquele garoto que morreu, por um outro que seria mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala e mais devoto a Allah. وَأَمَّا الْجِدَارُ. Agora, em relação ao muro, nós sabemos que o profeta Musa alayhi salam com Al-Khadr, eles entraram naquela cidade, pediram hospedagem, as pessoas daquela cidade não aceitaram hospedá-los, nem dar nada de comida e nem de bebida. Eram pessoas que eram totalmente distantes de Allah subhanahu wa ta'ala, não gostavam dos hóspedes, e isso nós falamos no Islã. Se vier uma visita, qualquer pessoa que vier tocar a sua porta, que vem de longe, ou numa cidade ou tal, as pessoas devem hospedá-la durante 3 dias. Isso era antigamente. Hoje as pessoas, é claro que se diferencia os tempos, mas o hóspede, se vier uma pessoa na sua casa, é um dever seu tratá-lo da melhor forma, pelo menos 3 dias. Pelo menos, se você falar o que ele veio fazer, tal, não sei o que, então aguente ele 3 dias e dê de tudo que você possa para ele. Depois de 3 dias você já manda embora. Ou se não, você tem que suportar, dependendo da pessoa, né? Aqui Musa alayhi salam me disse, como que essas pessoas que não deram hospedagem para nós, não deram comida, não deram água, não deram atenção, e eles viram que nós somos viajantes, não deram atenção nenhuma, e tem uma parede que está caindo na cidade, que ela poderia prejudicá-los, e o Khadr alayhi salam, ele pegou e ergueu aquela parede, consertou ela para não prejudicar as pessoas. Aí Khadr alayhi salam falou para ele, você está impaciente, agora vou te falar o motivo por que eu ergui aquela parede. Aí ele disse, وَأَمَّا الْجِدَارُ, em relação ao muro, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ, ele era de 2 órfãos, غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, ele era de 2 órfãos nessa cidade, في المدينة, وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, embaixo desse muro tinha um tesouro. Esse tesouro fazia parte desses 2 garotos órfãos. E você sabe, essas cidades, eles não queriam hospedar, não queriam dar uma comida, uma água para esses hóspedes, se eles achassem um tesouro ali. Eles iriam guardar para os órfãos? Não, eles iam tomar para eles mesmos, né? Então, mas por que Allah protegeu somente aquele tesouro daqueles 2 órfãos que estavam naquela cidade? Que se o muro caísse, aquele tesouro iria se descobrir e as pessoas iriam brigar por ele e iriam dividir e não deixar nada para os órfãos. Essa é a natureza daquela cidade. Allah subhanahu wa ta'ala mandou o Khadr com Musa alayhi salam para que eles consertassem aquela parede. Aquela parede iria permanecer por anos até que os 2 órfãos crescessem. Eles iam saber, esse muro é nosso, essa terra é nossa e tudo que tem nessa terra é nosso. Então Khadr alayhi salam consertou aquela parede para durar alguns anos. Depois de alguns anos iria cair. Quem queria olhar por aquele muro? Os donos. Quem que eram os donos? Os órfãos, né?
Aí ele disse: وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Tinha tesouro debaixo daquele muro. Qual o motivo que Allah subhanahu wa ta'ala mandou Khadr e Musa para que eles protegessem aquele muro e aquele tesouro? Allah subhanahu wa ta'ala está falando uma coisa importante aqui. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Eles tinham o pai deles, que era uma pessoa devota a Allah. Pela devoção do pai deles a Allah, era uma pessoa próxima de Allah. Ele morreu, o pai. Allah subhanahu wa ta'ala, pela devoção do pai, protegeu o quê? Os bens dos filhos. Isso nos ensina algo. Se a gente se preocupar com os nossos filhos, os futuros dos nossos filhos, o que nós deveremos fazer? Deveremos ser devotos a Allah subhanahu wa ta'ala. Deveremos nos aproximar mais e mais de Allah. Se você quer mais proteção para os seus filhos, você tem que ser mais devota para Allah. E Deus irá proteger os seus filhos mais ainda. Tem os ulama que disseram: esse pai era o 7º pai. Imagine que Allah subhanahu wa ta'ala protege as gerações de uma pessoa devota, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Protege eles somente pelo quê? Pelo dua, por ser uma pessoa crente em Allah, por ser uma pessoa devota a Allah, por ser uma pessoa bondosa, por ser uma pessoa próxima de Allah. Allah não somente protege essa pessoa, mas protege quem? As suas descendências. Allah nos ensina algo aqui. Seja uma pessoa devota a Allah, que Deus te protege toda a sua descendência. A melhor poupança que você deixa para os seus filhos e descendentes é você ser uma pessoa devota a Allah. Então essa lição nos ensina isso. Essa lição nos ensina que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu aquele tesouro numa cidade onde as pessoas todos queriam roubar ou tomar se eles vissem, mas Allah mandou uma pessoa de fora para proteger aquele muro. Por causa de quem? De um pai que era devoto a Allah subhanahu wa ta'ala, protegeu as suas descendências. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا. Deus quis que esses dois órfãos crescessem e se tornassem pessoas, atingissem a maturidade, e aí eles iriam tirar o tesouro deles. Para eles, para os dois, tirarem o tesouro que o pai deles deixou ali embaixo do muro. Rahmatan min Rabbik. Rahmatan min Rabbik. Isso daí é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses fatos que aconteceram são uma misericórdia para nós. A pessoa que vê aparentemente, isso daqui é uma desgraça, né? Matar, furar e tal, mas Allah subhanahu wa ta'ala disse: não, isso é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Realmente foi uma misericórdia. Se a gente analisar, né, a proteção do barco, a proteção da família para eles continuarem na crença de Allah subhanahu wa ta'ala e terem um filho virtuoso, a proteção do tesouro dos dois órfãos, que o pai deles era uma pessoa devota, tudo isso é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então tudo que nós vimos na vida, saiba que é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que você sinta, mas isso é insuportável para você. Só que você tem que ter a crença em Allah subhanahu wa ta'ala de que isso acontece porque Deus determina algo por trás que é benéfico para algum lado, ou para todos os lados, né? Aí o Khadr alayhi salam, ele citou algo aqui, que ele não faz as coisas, olha, eu sou profeta e faço o que eu quiser. Não. Ele disse: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Eu não fiz nada disso com a minha ordem. Com a ordem de quem que você fez? A ordem de Allah. E a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ele me ordena quem ele quer, aquilo que ele quer. Ninguém consegue ou ninguém pode reclamar das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí ele disse para o profeta Musa alayhi salam: ذلك تأويل. Isso daí é a interpretação, تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. A interpretação daquilo que você não conseguiu ter paciência de ouvir. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam,
ele, quando leu essa história no Corão, ele disse que Allah tem a misericórdia do profeta Musa alayhi salam. Se ele tivesse mais paciência para nós aprendermos a mais do que ele nos ensinou. Tinha mais fatos que iriam acontecer, que ele foi para aprender. O Khadr alayhi salam falou para ele: se você ser paciente, você irá continuar aprendendo, mas se você não for paciente e começar a me perguntar, eu não vou suportar andar com você. E ali eles se separaram. O Khadr, com certeza, ele continuou e tinha outras ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que Allah tem a misericórdia do profeta Musa alayhi salam, nós poderíamos ter aprendido a mais do que nós aprendemos. E aí termina essa história do profeta Musa alayhi salam com o Khadr. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala aqui que o Khadr disse para ele: ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ. Nós falamos, em primeiro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou no versículo 78: بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ. Qual que é a diferença? Tastati' e aqui tastati'. Nós falamos que na língua árabe, quando tem uma letra a mais, significa que tem mais coisas, é um significado. Aqui o profeta Musa alayhi salam, ele não sabia dos detalhes, ele queria saber. E o profeta, e o Khadr alayhi salam, ele estava falando para ele aqui: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. Naquilo que você não está alcançando o conhecimento daquilo que você está vendo na sua frente. Então aqui a palavra tastati', que tinha mais conhecimentos para ele saber, e ele não está sabendo desses conhecimentos, o motivo disso e tal, tastati'. Aqui na hora que ele explicou para ele, resumiu, então isso foi entendido. Musa alayhi salam concordou. Então Khadr alayhi salam, ele disse: ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ. Aquilo que você não conhecia, agora está conhecendo. Então ele resumiu para dizer para ele que agora você conhece. Agora você conhece, então é aquilo que você não conseguiu suportar ou ter paciência naquilo que você deveria ter paciência. Aqui nós encerramos a história do profeta Musa alayhi salam. E finalizando o profeta Musa alayhi salam, nós falamos sobre a morte do irmão dele, Harun. 3 anos depois, o profeta Musa alayhi salam, ele morreu. A maneira que o profeta Musa alayhi salam morreu, tem história do Sahih al-Bukhari e outros hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala mandou um anjo da morte até o profeta Musa alayhi salam, e todos os profetas, antes de morrerem, Allah subhanahu wa ta'ala manda os anjos para que falassem a eles, ou consultassem eles em algo. Você quer permanecer nessa vida, ou você quer escolher a outra vida? Isso veio até o profeta Muhammad, os demais profetas também. Dentre eles o profeta Musa alayhi salam. E o anjo, quando veio até o profeta Musa alayhi salam, ele veio na forma de uma pessoa. Da maneira que veio até a Virgem Maria, o anjo Gabriel, ele veio na forma de uma pessoa, e ela disse: eu temo a Deus e me protejo em Deus de ti. Ele disse: eu sou um mensageiro. Então os anjos, eles conseguem se transformar em pessoas onde as pessoas talvez não conheçam elas. Da maneira que nós, quando citamos a história do profeta Ibrahim alayhi salam, e os anjos entraram na casa dele, ele correu e foi lá, degolou um touro e trouxe para eles assado. Ele não sabia que eram anjos, porque eles estavam na forma de pessoas. Aqui o anjo da morte, ele veio até o profeta Musa alayhi salam na forma de uma pessoa. O profeta Musa alayhi salam não sabia que era o anjo da morte. Aí, só que de repente uma pessoa estava na frente dele, na casa dele. O profeta Musa alayhi salam, ele viu aquela pessoa e ele veio e deu um soco no olho dele. O anjo da morte, ele voltou para Deus, disse: ó Allah, me mandou para uma pessoa que não quer a morte. Allah subhanahu wa ta'ala devolveu o olho do anjo da morte e ordenou o anjo da morte que voltasse para o profeta Musa alayhi salam e dissesse que ele era o anjo da morte, e disse para o profeta Musa alayhi salam: você não quer a morte? O profeta Musa alayhi salam, ele veio, Allah subhanahu wa ta'ala mandou ele para 2 motivos. O primeiro motivo era para que as pessoas adorassem um único Deus. E ele foi trabalhando em cima disso, em cima do povo de Israel.
O segundo motivo para que ele entrasse em Jerusalém. E o povo de Israel, eles sempre se afastavam e tal, e eles não atendiam ao pedido. Então ele tinha essa missão, esse objetivo. Então ele queria que continuasse esse objetivo. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: você quer permanecer nessa vida? Se você quiser, e nós falamos que isso somente para os profetas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele mandou o anjo da morte para o profeta Muhammad alayhi salam e disse para ele, que o Rasul alayhi salam, ele dizia: bal al-rafiq al-a'la, bal al-rafiq al-a'la. Não, eu quero a minha presença com Deus. Quer dizer que ele queria mais a outra vida, após a morte. Musa alayhi salam, Deus disse: mande o profeta Musa alayhi salam pegar um touro e colocar a mão dele em cima do touro. A quantidade dos pelos do touro, se ele quiser, nós daremos para ele em vida. Quer dizer, que quantos anos ele teria ali? Centenas, né? O profeta Musa disse: e depois? Deus disse: depois é a morte. Ele falou: então agora. Eu quero que a morte seja agora. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o anjo da morte que tirasse a vida dele, e ele morreu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta Musa alayhi salam, o túmulo dele está perto do Kathif al-Ahmar, perto do Kathif al-Ahmar, ainda o Kathif al-Ahmar, perto de um lugar chamado Kathif al-Ahmar, perto de Jerusalém. É um lugar, é um caminho para Jerusalém. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava na ascensão para os céus, que passasse naquele lugar e visitasse o profeta Musa alayhi salam. E ele visitou, e ele citou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta Musa estava rezando, praticando a oração. Tá, a vida deles é diferente da nossa depois da morte? Sim. A vida deles e dos mártires são diferentes das demais vidas depois da morte. Eles têm o lugar deles, a alma nós sabemos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou sobre a alma, ele disse: "Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi." A alma, ela é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." O conhecimento que nós temos em relação a isso é pouco. Então Allah subhanahu wa ta'ala, depois que tirou a vida dos profetas, então eles vivem uma vida que seria no céu e uma vida que seria do túmulo. E as duas vidas, entre a alma e o corpo, então a alma ela tem uma vivência e o corpo também ele tem uma vivência, e a alma ela vai entre o corpo e os demais lugares que Allah subhanahu wa ta'ala determina no paraíso ou no céu, e eles têm uma vida, como nós falamos, diferente da nossa, como os mártires também têm uma vida diferente da nossa. Então os profetas, como o Rasul ele disse que o profeta Musa ele pratica as orações que nós praticamos no túmulo dele. Que maneira? Como? Isso é uma determinação de Allah subhanahu wa ta'ala, e não temos como imaginar essas questões. Nós sabemos que se o profeta disse, isso é real. E quando o profeta ele foi até Jerusalém e ele rezou com todos os profetas, e todos eles colocaram ele na frente, e ele praticou a oração que nós praticamos, e todos os profetas praticaram a mesma oração atrás dele. Então o profeta Musa alayhi salam, ele faleceu e é enterrado no Kathif al-Ahmar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para os seus companheiros: se eu pudesse, eu indicaria ele para o lugar dele para vocês, mas como nós sabemos, nenhum dos profetas, a não ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é reconhecido o lugar onde ele foi enterrado. Esperamos que Allah nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh Mark,